Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Programa Rural. Nesse último dia 25 de agosto, nós perdemos uma pessoa muito importante, não só para Assis, mas para todo o estado de São Paulo, Brasil e alguns países da América do Sul também, que o consideravam o senhor das orquídeas, né? Um dos maiores orquidófilos de todo o continente, o senhor Fausto Scheida, aqui de Assis, que trabalhou durante muitos anos aqui na terra, organizando as exposições de orquídeas, batalhou também pela volta da exposição de orquídeas, que estava praticamente sem continuidade alguns anos atrás. Enfim, uma pessoa muito querida. Em homenagem ao seu Fausto, nós iremos reprisar o programa rural da exposição de orquídeas do ano passado, de 2014, mesmo porque nesse ano de 2015 ele já estava debilitado fisicamente, não pôde comparecer. Ele que sempre foi muito solícito em dar entrevistas, em bater um papo com a gente. Mas o programa, em homenagem a ele, não vai ser triste não, tá? Porque ele foi uma pessoa sempre muito feliz. Aliás, quem é que pode ser triste convivendo com as orquídeas todos os dias? O nosso programa rural está só começando para você. A 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis atraiu 147 expositores de 31 cidades de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e do Paraná. Esses orquidófilos apaixonados nos proporcionaram mais um espetáculo de rara beleza e sensibilidade. Vitor Paulo é presidente da Associação de Londrina e sempre marca presença na exposição assisense. Bom dia, Max. Essa presença nossa aqui há 20 anos se deve à irmandade, assim, a próspera amizade que Assis fez com Londrina. E uma peculiaridade que é bom a gente frisar, o Círculo Norte Paranaense de Orquidófilos da cidade de Londrina nasceu pelo apadrinhamento da cidade de Assis. Então a gente tem essa coisa forte, esse laço forte, né? A gente está aqui há 20 anos já, que é o tempo de criação da nossa associação, e a gente pretende ficar por aqui participando com eles, da mesma forma eles lá com a gente, enquanto for possível. Ou seja, o João Tony, o Fausto Scheida são pais, além do mais, além de tudo. Exatamente, são nossos padrinhos, né? Eles ajudaram na criação, a gente engatinhou com a orientação deles e criamos a nossa associação. Então ela existe já há 20 anos e por culpa deles, vamos dizer assim. Que culpa boa essa, né, Vitor? Mas, Vitor, a Associação dos Orquidófilos de Londrina, ela tem hoje quantos orquidófilos? Ela tem em torno de 30 associados, né? Já foram muito mais. Londrina, na cidade de Londrina, nós temos em torno de 500 orquidófilos que a gente sabe que existem, mais ou menos 500. Já fomos 85 associados. Mas as tarefas do dia a dia, elas acabam dando uma brecada na dedicação do orquidófilo, não no trato com as plantas, mas na participação associativa. Então o número acabou baixando, mas mesmo assim a associação existe, realiza o seu evento maior todo ano, visitamos aí cerca de 20 exposições por ano, Londrina comparece, né, nessas 20 exposições, e é uma coisa que de fato tem um retorno, principalmente para a saúde do orquidófilo. O orquidófilo, ele tem a saúde melhor que a das outras pessoas. A gente vive mais em paz, né? Procura viver mais em paz. Exatamente. É verdade, na companhia dessas plantas maravilhosas e suas peculiaridades é uma coisa extraordinária. Dizem até, Vitor, que as pessoas, elas jamais serão as mesmas após apreciar uma orquídea, e é verdade. Exatamente. Existem muitos relatos na literatura a respeito disso. E eu criei uma frase própria minha, que é o seguinte: quando eu passo da porta para dentro do meu orquidário, eu estou entrando num santuário. Essa é uma maneira de sintetizar o que a gente sente. Até a Receita Federal fica do lado de fora, ela não entra lá. Proibido. É proibido. Lá a gente entra para um ambiente de paz. Inclusive, a respeito das cores,
O verde é uma das cores que mais transmite paz para as pessoas, por isso que as matas são tão agradáveis, os hortos, né? E os orquidários não seriam diferentes. A gente passa para dentro de um ambiente de paz plena, a gente se sente zen lá dentro, essa que é a verdade. Quantas plantas você trouxe lá da Associação de Londrina para a exposição em Assis esse ano? Nós trouxemos 90 plantas. É um número entre 50 e 100 plantas, é o que a gente contribui para a realização do evento deles. Dessa vez nós conseguimos trazer 90 plantas. E certamente você deve ter algumas plantas especiais que você gostaria de mostrar para a gente hoje aqui, né? Sim, Nem todas as 90, viu, gente? A gente vai poder apresentar para vocês. Eu gostaria muito que nós tivéssemos tempo para isso, mas nós, com a ajuda do Vitor, estamos escolhendo aquelas principais. De fato, a gente poderia falar de cada uma delas, todas elas têm uma história. Tem a história da planta na relação com a gente, de onde ela veio, como é que ela chegou nas mãos da gente, quem foi a pessoa que forneceu essa planta aqui, o que a gente deu em troca, etc. Cada uma tem essa história. Agora, a história da planta em si, a planta no meio orquidófilo, qual que é a importância dela, de que forma que ela foi construída, constituída, conseguida, de onde que ela veio, a gente consegue falar um pouco sobre isso, sim. Essa planta aqui ela chama Sophrolellia Beaufort. É uma planta desenvolvida, um híbrido desenvolvido no Japão. E você, para o pessoal que tem assim olho técnico, olho clínico e técnico para a planta, essa planta ela é de uma perfeição assim admirável. Simetria. Exatamente. Ela é uma planta. Você para conseguir saber se uma planta de orquídea ela tem um padrão técnico bom, você coloca aquele desenho da estrela de Davi em cima da planta, ele tem que casar com as pontas, né? E essa planta ela é perfeita, ela é simplesmente perfeita. Híbrido desenvolvido no Japão, fruto do cruzamento de várias outras plantas, chegou-se a esse resultado. E essa planta hoje é usada em hibridismos de outras plantas. Existem muitas plantas hoje que nasceram do cruzamento dessa planta. O nome dela é Sophrolellia Beaufort. São quantos expositores de Londrina representados aqui por você hoje? Londrina, em torno de 15 expositores. 15 expositores. Bom, agora eu vou deixar para você escolher a próxima, né? Vamos. Bem devagarzinho, nós vamos andando aqui. Olha só que maravilha com as imagens do Fabinho. Isso aqui enche os olhos da gente. Essa daí, que beleza de planta, não? Essa planta aqui, o nome dessa planta é Cattleya lodgesi. É um dos maiores representantes de plantas espécie do território brasileiro. Ela é uma planta exclusivamente brasileira, é nativa do Brasil, é endêmica inclusive aqui na região de Assis, tá certo? Já foi muito mais endêmica, mas as coletas indiscriminadas acabaram praticamente exterminando essa planta da natureza. Infelizmente, né? Infelizmente exterminando. Cattleya lodgesi, representante espetacular da nossa flora orquidófila, inclusive aqui na região de Assis, ok? Que maravilha. São cerca então de 90 plantas que a Associação dos Orquidófilos de Londrina trouxe para a Exposição Nacional de Assis e o Vitor está escolhendo algumas para mostrar para você alguns detalhes e comentar. Esta daí então... Isso aqui é uma Cattleya triane, variedade amesiana. É uma planta que originalmente ela é nativa da Venezuela. A Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia são ambientes assim historicamente privilegiados. Por que, Vitor? Essas plantas maiores, chamadas de cattleias, ao contrário das plantinhas pequenininhas, essas micro-orquídeas, essas plantas grandes, chamadas de flor grande, sim, chamadas de cattleias, existem no único ambiente no mundo. Elas existem da América Central para baixo. Só nesse ambiente é que elas vegetam. Então é um privilégio nosso ter essas plantas como companhia na nossa flora. Então essa planta ela teria vindo de lá, a coloração ela é chamada de amesiana por causa dessa coloração no labelo. É uma planta branca que recebeu lá um benzimento aqui. Um detalhe extraordinário. Exatamente. É uma coisa, não tem como se reproduzir isso se não for pela mão divina, ok? Então a gente tem que privilegiar, sentir o privilégio de ter um exemplar de uma planta dessa na mão da gente, ok? Essa daqui é a mini orquídea, né, que o Vitor acabou de falar. Uma outra planta também que você gostaria de mostrar, são plantas belíssimas que vieram de Londrina. Vamos andar mais um pouquinho para frente. Tem uma planta ali que eu gostaria de falar dela por causa da mudança de ambiente que foi provocado na planta
e essa planta se deu bem no ambiente novo. Essa planta ela já teve vários nomes ao longo da história da orquidofilia. Ela foi chamada de licaste, de angúloa e outras coisas do gênero. Atualmente, a nomenclatura dessa planta para efeito de identificação no nosso meio é Sudamer licaste fimbriata. Sudamer licaste seria uma alusão à América do Sul. Essa planta, originalmente ela vegeta nos Andes, principalmente do Peru, a 1.500, 2.500 metros de altitude, e ela foi reproduzida aqui na nossa altitude. Aqui eu calculo que a gente deva estar a 500 metros acima do nível do mar. Isso é uma surpresa para vocês ou não? É uma surpresa, porque uma planta surpresa sim em termos, porque a orquídea... A orquídea é uma das famílias botânicas mais antigas do planeta, tá certo? Ela teve assim o cuidado de se adaptar, de se adequar a todo o globo terrestre. A orquídea existe no mundo inteiro, menos nas calotas polares. Essa planta desceu de 2.000 metros de altitude, que é o ambiente nativo dela, onde ela vegeta naturalmente. Veio para cá, fizeram semente dela, germinaram e ela vegetou aqui embaixo, que a gente pode chamar aqui de aqui embaixo. A gente está muito longe da altitude dela. Se deu bem, vegeta esplendidamente e dá para a gente todo ano esse tipo de inflorescência, esse tipo de espetáculo. Então, isso é presente para o ser humano. O ser humano tem que privilegiar a si próprio e lembrar que esse tipo de dádiva tem que ser lembrado. É preciso se lembrar de que isso é uma dádiva. É como se ela se adaptasse para poder ser vista e poder ser importante na vida de um maior número de pessoas. Esse seria o lado poético, né? Seria o lado poético. Apesar que os botânicos dizem que a beleza das orquídeas não foi feita para contentar os olhos humanos. Ela existe pela própria natureza, tá certo? Mas nós temos inclusive uma outra frase. Orquídea é a prisioneira sofisticada da nossa vaidade. A gente na nossa vaidade aprisiona a orquídea nas nossas estruturas, levamos para dentro dos nossos orquidários. E eventualmente até graças a isso que os cultivares se perpetuam. Porque nós fazemos artificialmente a semente, mandamos para o laboratório, eles germinam a semente para a gente perpetua a planta no ambiente de confinamento, né? Reservada à nossa vaidade. Mas em contrapartida nós estamos fazendo a perpetuação da planta, mantendo ela no nosso aprisionamento. É um jeito de até... de uma maneira não tão poética, né? Salvar a natureza, salvar alguma coisa da natureza. E tem um detalhe também que eu percebi ao longo dos anos fazendo as matérias de orquídeas, que as orquídeas também inspiram os orquidófilos para que eles tenham uma memorização maior, porque não é fácil não guardar o nome científico de todas e vocês, com o passar do tempo, vocês guardam todos os nomes científicos. Mas existe uma certa facilidade nisso. Qualquer nome de planta, por mais difícil que ele seja, Ancistoquilus rothschildianus. É um nome complicadíssimo, talvez ninguém tenha ouvido. No nosso meio, como eu falei, o nome de uma planta rara, o nome em latim, aparentemente seria um nome difícil de ser lembrado. Mas o cultivador, o orquidófilo, a partir da quinta vez ou sexta vez que ele repetiu o nome da planta, ele já gravou. Ele grava, ele vai levar com ele. De vez em quando tem uns espertinhos aí trocando o nome das plantas, sabe? Isso para nós é um problema sério, seu João que diga, né? Mas... os nomes em latim fazem parte da cultura, você identifica a planta a partir disso. Você falando o nome em latim, você sabe exatamente de qual planta está sendo feito o comentário e assim por diante. O programa rural de hoje é uma homenagem ao senhor Fausto Cheida, orquidófilo assisense e reconhecido internacionalmente. Dedicou 60 anos da sua vida ao cultivo de orquídeas, à capacitação de pessoas... enfim, de uma generosidade imensa. E nós estamos reprisando para você a Exposição Nacional de Orquídeas de Assis do ano de 2014, quando nós tivemos cerca de 1.200 plantas expostas. Daqui a pouquinho tem muito mais, não saia daí. Programa Rural. Desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão.
É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a credicana, credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. A Exposição Nacional de Orquídeas de Assis do ano de 2014, que nós estamos reprisando hoje para você, em homenagem ao senhor Fausto Scheida, que nós perdemos no dia 25 de agosto, faz parte do calendário da Associação Nacional de Orquidofilia. Vamos voltar para lá. Milhares de pessoas visitaram o recinto de exposição durante os dias 4 e 6 de julho. Segundo João Toni, presidente da Associação dos Orquidófilos de Assis, os objetivos foram alcançados. São 147 expositores de 4 estados presentes na 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis. O senhor João Toni, além de ser um dos mais entendidos orquidófilos de todo o país, é um batalhador pela Associação dos Orquidófilos de Assis. Eu fiquei sabendo que as orquídeas são, na realidade, o verdadeiro combustível para você viver, João. É verdade mesmo? É claro, e com muita satisfação. Depois que eu comecei a mexer com orquídea, melhorou a minha saúde, melhorou o humor, melhorou tudo. Eu não conseguia, era caminhoneiro, não conseguia fazer amizade. Comecei a mexer com isso aqui, rapaz, fiz um colosso de amizade, eu tenho amigo para todo lado do Brasil, né? Isso já faz um pouquinho de tempo, já uns aninhos, né? Faz uns aninhos. Não, até nem tanto. Todo mundo acha que eu sou o orquidófilo mais velho. Não, não sou não, só que eu comecei depois de velho já, né? Então, demorou um pouco para entrosar, mas no fim, enfim, entrosei, comecei com umas plantinhas, foi aumentando. Hoje é calculado em torno de 4.000 plantas, só que eu me tornei escravo daquilo lá, né? Daquilo lá não, disso aqui, né? Isso é uma escravidão boa demais, hein? Oi, como, rapaz? Vivo tranquilo, feliz, né? Eu sou um ancião feliz, viu? Olha, seu João, uma coisa que eu acho interessante é que você saiu da água para o vinho, né? De repente, de motorista de caminhão pelas estradas do país, você vem para essa vida calma, tranquila e maravilhosa.
Deve ter sido uma mudança muito grande para você. Trabalhei lá atrás com o Dr. Valdir, depois, muito tempo na usina Nova América. Comprei um caminhão, entrei no transporte, me aposentei como caminhoneiro. Trouxe planta de todo lado, eu não entendia nada, trazia planta lá do Chile, dos países frios, né? Não adapta aqui, não tem jeito, quando faz o calorão morre tudo. Mas aproveitei muita planta aqui da região do Amazonas, Mato Grosso. Então, como eu não sabia cuidar e a mulher não tinha tempo, ia repartindo para os amigos. Aí quando eu aposentei, eu disse, seu João, aquela plantinha que o senhor me deu está aqui, é um pedaço dela para o senhor começar. É o retorno, então. O retorno. Chegou, seu João, lembra aquela plantinha que o senhor trouxe lá de Perolândia? Lembro. Está aqui, é um pedaço, é boa, viu? Conserva que é boa de forma. Né? Porque para nós interessa a forma. A gente não liga muito para beleza, não. Mas geralmente não tem orquídea feia, não. É o formato perfeito. Tem que ser a simetria perfeita, mas beleza toda ela tem. Verdade, todas elas são bonitas. João, eu gostaria que você falasse um pouquinho de uma grande paixão sua, que é a associação, né? Porque a associação é uma coisa difícil trabalhar com gente, essas pessoas estarem unidas em alguma causa, mas a Associação dos Orquidófilos de Assis é uma grande paixão sua e você é o atual presidente. Sim, eu sou atual presidente imposto, né? Porque não tinha quem assumisse, eu quase que botei no jornal, precisa-se de um presidente. Mas ninguém queria assumir, então eu assumi, tendo lá atrás, tendo uma retaguarda composta, né? Então nós vamos tocando, vamos ver até onde que der. É difícil essa continuidade no meio, ou seja, filhos, netos, pessoas que têm interesse, mais jovens, e dar continuidade nesse trabalho tão bonito que vocês fazem, João? Pois é, o problema está aí, viu? Os velhos vai ficando cansado, tem vezes já parando, como o nosso amigo Fausto, que já está praticamente parado com orquídea, né? Uma pena, porque esse rapaz, eu chamo ele de professor, o nosso professor Fausto Cheida, né? E se Deus deixar, dia 18 de agosto agora eu faço 86 anos. Uma pessoa na minha idade, a cabeça já não é mais a mesma, o reflexo não é o mesmo, mas vamos empurrando com a barriga até onde Deus dá. Nós estamos aqui com o stand aqui atrás, que é o stand da Associação dos Orquidófilos de Assis. Quantos expositores estão participando da nossa exposição nesse ano? 15 expositores. Quantas plantas, mais ou menos? 183. Não são muitos expositores, mas que eu fiquei sabendo que tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Eu tô apostando que Assis vai pegar primeiro lugar. Eu estou apostando. E não vi a planilha ainda, mas estou apostando. Olha, gente, é o seguinte, nós estamos no domingo, a exposição começou na sexta, sábado, hoje é o último dia, e ao final do dia, final da tarde, nós teremos o resultado, não é isso? Certo, na hora da entrega, na entrega dos prêmios, das plantas premiadas, aí já nós vamos ter o resultado, aí a coordenadora já passa total, quantas plantas, quantas cidades, quantos expositores, né? Ela tem tudo no computador, já passa pra gente. Uma coisa que eu queria frisar, você tocou no assunto da continuidade, né? Tá difícil, é o que eu falei, né? O velho vai ficando cansado, e não aparece jovem interessado, rapaz. Ô, juventude, já aparece aqui para dar uma forcinha para nós estamos todos ficando velhinho. Gente, olha aí, a moçada, a turma que gosta de orquídeas, aliás, todas as pessoas que fazem parte da Associação dos Orquidófilos estão super abertas a bater um papo com os jovens que desejam dar continuidade desse trabalho tão bonito. Seu João, um abraço e continue recepcionando de coração a todas as pessoas que estão presentes. Muito obrigado por tudo. O mais interessante da Exposição Nacional de Orquídeas é que as pessoas comparecem e isso aqui passa a ser um calmante para todos, não é mesmo? E encontramos famílias inteiras, às vezes as crianças, os netos, e no caso nós temos o pai e a filha. Vocês estão gostando da exposição?
Ah, sim, a gente frequenta, vem todos os anos e acha maravilhoso, é uma coisa muito bonita, é poucos lugares que tem, né? E é uma planta que a gente adora, não consegue assim ter como devia ser, mas é maravilhoso, é muito bonito, é muito gostoso. Faz um bem danado para o nosso espírito, para o coração, não faz? Sim. Purifica a alma. Purifica a alma. Eu já moro fora há muitos anos, aí eu vi, falei, papai, vamos ver, porque Assis é referência, né, pela Chácara Bela Vista. Ela gosta muito, entende bastante também, porque ela mora em São Paulo e o pessoal lá que ela tem, o rol de amizade dela, tem umas pessoas que cultivam isso aí, gosta mesmo e tem condição de ter, então é maravilhoso e ela ajuda, participa e tal. Eu fico imaginando, se aqui em Assis, no interior, você cultivar orquídeas faz bem para a alma, imagina numa megalópole, numa cidade grande. Muito mais ainda, não é isso? E a orquídea, e a beleza, ela na realidade ela é uma coisa simples, que qualquer um pode admirar. Não precisa entender, não precisa conhecer de planta, e ela é democrática. Então quem tem cultura, quem estuda e quem não estuda, quem conhece, quem não conhece, quem sabe falar, qualquer pessoa pode vir visitar. É um presente da natureza. É um presente da natureza, qualquer um pode ver. Em si ela e vir com o pai visitar. Então tem coisa melhor? Em si ela traduz tudo, exatamente, como ele falou. Dizer, você está em São Paulo. Quando vem visitar o pai... E fazer um passeio belo desse. O pai fica cheio, o coração se enche. Enche, desce lágrima. Olha, gente, parabéns a vocês, porque vocês estarem juntos aqui, né? Numa exposição bonita como essa, e nessa relação pai-filha tão bonita, as orquídeas ficam mais bonitas e vocês também. É uma interação aí, viu? Obrigada, bom trabalho para vocês. Bom trabalho, obrigado, um bom dia. Um abraço. A Exposição Nacional de Orquídeas de Assis é um grande ponto de encontro em confraternização entre amigos e familiares. Impossível ficar insensível perante tanta beleza nos ofertada pela natureza. Vocês sempre comparecem aqui à exposição de orquídeas? Quase todo ano. Quase todo ano a gente vem. É uma paixão então por essas plantas? Vocês plantam também ou já tiveram curiosidade em plantar? A gente planta, compra, planta, só que não é assim. Cuidar, então é difícil, né? Na verdade, as orquídeas elas têm um manejo muito especial, são muito delicadas, né? E vocês vieram sozinhos ou mais alguém da família? Só nós dois. Vai levar alguma planta hoje ou não? Por enquanto nós estamos observando. Só escolhendo? Depois... Trouxe o cheque? Tem que ver se passa cartão aqui. Gente, são mais de 1000 plantas expostas e muita gente que comparece nesses 3 dias da 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis, uma das mais tradicionais de todo o estado de São Paulo, do Brasil. Nancy, é muito bonito uma exposição dessa. Olha, é muito bonito e muito cheirosa, não? Tem também, né, Sérgio? Tem também essa coisa de você estar passeando pelas plantas e você sentir o aroma delas. Sim, um aroma delicioso. E as variedades, né? Variedades diferentes, né? Uma coisa impressionante, né? A gente não imagina que tem tantos modelos diferentes de flores, né? Verdade. Escuta, quem é que convidou aqui? Quem é aqui? O seu pai? O Sérgio convidou o Serginho ou não? Como é que foi? Eu sou de São Paulo, né? Estou passeando no final de semana e o pai convidou para ver a exposição, achei maravilhosa. Quer dizer, esse convite é um super convite, ainda mais para quem está morando em São Paulo, né? É verdade, né? Ter essa oportunidade desse lado bucólico aqui, né? De estar curtindo essas flores. Verdade. O mais interessante disso tudo, né, Sérgio, é poder reunir a família, o filho está aqui com a nora, com o netinho, poder reunir numa exposição dessa passa a ser um programa maravilhoso para a família, né? Olha, você falou a verdade, é o programa, né, em termos de família, né? Mas eu acho que nós, assisenses, estamos de parabéns, principalmente por não deixar perder essa tradição, né? Você vê a 44ª Feira Nacional em Assis, né? Você vê o número de cidades presentes que tem aqui, é um orgulho e essa tradição tem que perdurar, porque coisa bonita não pode perder, né?
É verdade, porque hoje, entre os maiores orquidófilos e especialistas do país, pelo menos 3 estão aqui em Assis ainda. O caso do João Tony, do seu Fausto Sheida, é motivo de muito orgulho pra gente. Karina, tá segurando aí o Cauã também tá deslumbrado com as plantas, Ah, ele tá querendo cheirar todas, a gente passa, vai cheirando, ele pede, mamãe, quero cheirar também. Tá deslumbrado, muita cor, né? Colorida, chama a atenção da criança, né, Serginho? Demais, né? É verdade, ser colorida é impressionante, é muito bonito. Você tá gostando? Bastante, é? Fala sim. Sim. Qual o seu nome? Cauã. Eu não escutei, fala um pouquinho mais alto. Cauã. Ah, você tá gostando de vir aqui à exposição junto com papai, a mamãe, vovô e vovó? Sim. Tô. Muito bem, viu? E eu tô gostando muito de conversar com você, sabia? Sim. Gente, obrigado por tudo, tá? Bom passeio para vocês. Existem mais de 25 mil variedades de orquídeas, mas infelizmente muitas delas já correm o risco de extinção por ações do homem na natureza. Já voltamos com mais imagens e bate-papos durante a 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis.
A Exposição Nacional de Orquídeas de Assis é uma das mais famosas e tradicionais do Brasil. Esta fama é devida ao grande esforço dos orquidófilos assisenses que, mesmo em momentos difíceis, sempre lutaram para a sua realização. Entre estes homens, destacamos o senhor Fausto Cheida, um dos responsáveis pela sobrevivência da Associação Assisense dos Orquidófilos. Isso aqui revigora você, né, Fausto? Graças a Deus. A orquídea, sempre eu falei e sempre digo, a orquídea é a presença de Deus em cada flor. E quando a gente chega a uma flor, você está chegando a Deus. Se você está com uma depressãozinha, uma porcaria dessas que acontece na vida, principalmente de nós, os idosos, isso revigora. Faz lembranças boas, trazem outras lembranças e apresentam que a gente fica orgulhoso quando alguém admira uma planta que a gente ou fez ou está expondo. São mais ou menos 25 mil espécies de orquídeas, é isso mesmo? Hoje já não se conta mais isso, porque antigamente tinha 25 mil espécimes. O que seria isso? Seria todas as categorias e suas variedades. De repente, separaram, os estudos vão melhorando, separaram de espécie para categoria. E aí começou a diminuir. E depois, com o evento da reprodução, uma planta... O hibridismo, né? O hibridismo no caso, ou no cruzamento. Porque existe uma diferença entre hibridar e cruzar. Uma planta dessas bonitas, esses híbridos bonitos, tem 5, 6, 7, 8 gerações. Quando uma planta mais simples tem 2 gerações, uma geração, que às vezes uma geração supera aquela de tantas plantas. Por quê? Porque a família dela é aquilo. Ela puxou os dois pais. E quando você faz... pensa, estuda, ela transmite isso, ela transmite aquilo, e que abriu a flor, não deu, alguma coisa aconteceu. Aí você vai saber por que aconteceu. Porque os pais daquela planta tinham um defeito assim, assim, assim. É genética. O aposentado Fausto Cheida tem um currículo de 60 anos dedicados à orquidofilia, desde São Joaquim da Barra, sua terra natal. Então, 60 anos atrás, nós tínhamos muito mais espécies de orquídeas na natureza. Nós tínhamos mais matas naturais, nativas, e vocês, orquidófilos, naquela época, saíam para passear no campo, quando crianças, aquela coisa toda, achavam as orquídeas ali. Hoje está muito diferente, né? Hoje está difícil. Como é que você pode ver esse quadro de hoje em dia? Isso aí foi uma retardação na qualidade das flores. Porque você falou uma criança nada, homem barbado que entrava nos matos para destruir, primeiro, aqueles que usam o trator e o correntão para derrubar as árvores, e aqueles que trepam nas árvores para tirar as orquídeas, e não deixava nenhuma, e não preservava nenhuma, e não tinha o trabalho de fazer um cruzamento no mato para preservar aquela espécie. Por isso, decresceu. Assis era uma região de muitas plantas. A mata da Unesp tinha oncídios sarcóides lá maravilhosos, tinha Miltonia flavensis maravilhosas, na mata da Unesp. Hoje... urbana praticamente, né? Praticamente, antigamente ainda era um pouquinho fora da cidade, hoje está no meio. E hoje não tem mais nada. Eu já fiz, muitas vezes, quando existe época de eleição, eu sempre escrevo um comentário no jornal, na Voz da Terra, dizendo disso. E estimulando ao prefeito eleito, ou melhor, ao prefeito, a pessoa que está disputando a prefeitura, para que ele já ponha na sua cabeça e crie. Nós temos 5 espaços aqui em Assis, que são verdadeiros manás que Deus deu, mas ninguém aproveitou. Quantos parques deveriam ter aqui? Para que esses parques? Só para pôr planta? Não. O lazer. Qual é o ponto turístico que assistem hoje? Onde você chama a sua família para ir ver isso, aquilo outro, a não ser as nossas exposições, que a gente luta, e graças a Deus, algumas administrações nos atendem perfeitamente, como essa do Ricardo. Como é que essas plantas chegam ao pódio? Quais são as características diferenciadas delas para que elas estejam aqui nesse ponto tão importante da exposição? Para se formar um pódio, existe o julgamento.
O julgamento você sempre tira o primeiro, o segundo, o terceiro lugar da mesma espécie, de uma botânica, de uma micro-orquídea, de um híbrido, de uma espécie natural, de um oncídio, você tira os melhores. Dentro daqueles melhores, aquele que receber maior nota, você tira aquela parte, na representante daquela espécie, por exemplo, de um oncídio, o representante dele mais bonito, porque nem sempre a planta está no vigor. Sempre esse Riconstilis está no vigor. E essa pessoa fica admirada de ter 7 hastes floridas. Ah, então essa daqui, por exemplo, essa planta que você está citando agora e que nós estamos mostrando, ela tem uma característica muito importante agora, o vigor dela, que ela está com 7 hastes, é isso? 7 hastes. Agora, você precisa contar que a natureza é tão sábia que quando nesse primeiro lance até aqui, ela tem raiz em cima. É para você cortar, tirar esse que está aqui embaixo e tirar o outro que está embaixo. São 3 plantas que estão aqui, mas o camarada é caprichoso, não gosta de estragar, ele deixou. E nesse deixando o vegetal crescer e reproduzir, ele reproduz também a quantidade de flores. Isso é um exemplo de um bom colecionador, de um bom selecionador. Mantém a espécie, mantém a planta e pode dela fazer meristemas, porque ela é uma bela de uma planta. Fazer meristema ou cruzar, fazer outros cruzamentos. Então nós podemos dizer que aqui nesse meio, nesse U aqui, ao meio da exposição, nós temos o suprassumo da exposição desse ano. Das melhores. Isso aqui é uma espécie também natural, mas na linha das botânicas. Aquela de trás é um amigo. Na linha das botânicas, essa planta está extraordinariamente florida. Muito bonita. É difícil você ter. Tá vendo folha? Não. Por quê? Porque cai. Ah, tá. Porque a flor está embaixo. A natureza é perfeita. Então ela dá a esse encaste a beleza toda que ele está. A cultura muito bonita e é uma botânica. Aqui nós temos também muito bom um híbrido amarelo e um branco. E lá tem outro amarelo manchado. Sempre lembrando, viu, gente, que o senhor Fausto falou, aqui é o primeiro lugar, segundo lugar e lá ao fundo o terceiro lugar, não é mesmo? Sempre, né? Posicionamento. O desenho dessa flor, ele está focando bem. O desenho dessa flor é maravilhoso. O que ela deu para nós depois que ela foi feita, depois que ela apareceu? Porque numa sementeira aparece uma. E você tira aquela com matriz e vai aproveitar o que ela tem de bonito para passar para outra flor. Então passa-se essas manchas, esses splashes, só que muitas vezes o splash está só na pétala, o splash está só na sépala e essa não, está na sépala e na pétala e o labelo é sempre o mais colorido. Sempre lembrando a simetria da planta, que é a coisa fantástica da flor, né? Que é aquela que está ali, que ela é uma flor branca, praticamente, certamente, perfeita. Simetria dela, o que seria? É você pôr no centro da planta um compasso e girar esse compasso em torno dela, formando aquele círculo sem que a pétala ou a sépala invada, ou sem que a sépala e pétala fiquem mais baixo, ela é perfeita. Coloração não precisa dizer, porque o branco não é cor, né? É excesso de luz, é verdade. Então não é cor. E o branco sempre tem um amarelinho no labelo. Por que tem esse amarelinho no labelo? Porque o amarelo atrai o inseto e dá o perfume à flor. O inseto vem e pode fecundar atraído por aquela beleza. Essas são a maneira da gente trabalhar procurando fazer melhoramento genético. Eu fiz um cruzamento dessa planta com uma Jorge de Kim muito bonita. Está até na mão do seu João Antônio, a planta era dele. Eu tirei a polina de uma que uma pessoa me deu, eu cruzei e fiz. Está pronta. Já deve estar com uns 3, 4 anos. Daqui talvez o ano que vem podemos obter flor dessa planta, que deve sair num colorido semelhante, porque a Jorge King também, ela tem mais ou menos, só que ela é muito mais salmão do que amarelo. E você procura essas coisas, como essa aqui, ó. O splash só tem na pétala. O que eu acabei de falar, tá vendo uma pertinho aqui.
Espetáculo. Agora, sabe uma coisa que você falou que eu achei muito interessante? É que eu acabei de conversar com uma pessoa e eu falei, puxa, isso aqui faz um bem para a alma, porque os olhos estão vendo esse colorido. E ela falou uma coisa importante, e o aroma, né? Então a genética trabalha não só para a beleza e a simetria, mas para que o aroma seja cada vez mais evidente. Aí nos pega como um todo, não é mesmo? Todo. Por exemplo, você vê essa flor aqui, é da região do Mato Grosso. Lugar seco, pedregoso, sem cultura nenhuma de árvore tudo seca, esturricada. É uma Cattleya nobile. Essa planta, como estaria no mato, como ela vem de mato, como ela saiu de lá do mato e está na mão de um bom cultivador, ela vai se manter por muito tempo. Lá no mato, será que ainda tem? Se o correntão não derrubou, se o fazendeiro não cortou a árvore para fazer carvão, se não olharam que a mãe natureza é mãe sempre e cuida bem dos seus filhos, é o que nós fazemos nessa exposição. Enquanto aquela é uma planta espécie, só modifica algumas vezes a cor, que é o branco todinha, como aquela que nós mostramos, que é o cerúleo, que é aquela cor de cinza de charuto, e a magenta, que é esse colorido. E Fausto Cheida, orquidófilo há mais de 60 anos, mais de 8 décadas de vida, não consegue se conter quando faço-lhe a pergunta mais temida por todos os seus parceiros na orquidofilia. Seu Fausto, uma coisa que o senhor está já planejando já há algum tempo e que as pessoas não deixam de maneira alguma é a sua aposentadoria, não é mesmo? Mesmo porque a sua presença é muito importante junto à associação, junto aos seus amigos. Fala em aposentadoria, o coração bate mais forte. Eu fico até orgulhoso. Nunca fui. Minha modéstia faz parte da minha alimentação. Nunca fui. Mas ontem, a hora que eu cheguei aqui na exposição, eu senti quantos amigos nós temos. Quantas pessoas gostam de mim. Porque eu fiquei parado na porta sem ver aquela exposição e não pude mais sair de lá. Todos eles vindo, me cumprimentando e fazendo essa pergunta sua. Porque faz 2, 3 anos que eu já não viajo mais para as exposições do Brasil. Por quê? Primeira coisa, meu motorista, seu Zé Ribeiro, que é meu grande amigo, em 2003 deixou de dirigir por problemas de saúde. E eu fiquei, meu carro está lá parado lá em casa. Eu sou uma besta quadrada, nunca dirigi. Tentei, tirei carta, mas não sou de dirigir, então não vou cair no trânsito. Então deixei de ir para as exposições de fora. O que eles sentem, é o que você está acabando de falar, é o que eles sentem. Por que o Fausto não aparece? Será que o Fausto acabou? Porque, desculpe a falta de modéstia, mas eu chegava numa exposição, politicamente eles me chamavam para receber prefeito, deputado, essas coisas. Orquidofilamente eles me chamavam para separar plantas, de indicar plantas, corrigir plantas e falar essa é aquela. Eles me chamavam para fazer abertura das exposições. E eles me chamavam para poder fazer palestras, que sempre nós fizemos em escola, em praça pública, fizemos palestras para faculdades, como aconteceu em São Carlos. Dei uma aula de mais de 1 hora numa pracinha que tem em São Carlos, cercado de pessoal da Unesp de lá, prefeito, orientador, pessoal todo. E a gente realmente aprendeu, porque é muito tempo de janela, se não aprender, fazer uma embaixadinha, nunca mais vai estar. E graças a Deus eu estou nesse ramo, gosto, escrevo, falo, fotografo, separo o que é de melhor, ensino quando alguém quer para produzir uma planta. Pô, será que esse cruzamento dá certo? Não, não dá não, porque essa planta, a mãe, o pai dela, é isso, e essa aqui não é, é outra coisa que não bate. Você vai fazer uma flor de abóbora, mas não uma orquídea. E assim a gente vai, a gente fica orgulhoso.
No nosso programa rural de hoje, nós estamos reapresentando o programa rural do ano de 2014, onde produzimos a 44ª Exposição Nacional de Orquídeas. É uma homenagem ao orquidófilo assisense, Sr. Fausto Cheiro. E eu me lembro de uma frase que o Sr. Fausto disse para mim em determinado momento de uma de nossas entrevistas. Fizemos muitas esses anos todos, nesses 16 anos do programa rural. Ele disse mais ou menos assim: Max, tem coisa mais difícil do que uma pessoa levantar todos os dias cedo, entrar no orquidário e sair de lá triste? Impossível, não é mesmo? A beleza das orquídeas toma conta da gente. É ou não é uma verdade? Nosso programa rural volta daqui a pouquinho com você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. A 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis fez parte mais uma vez do calendário oficial de comemorações pelos 109 anos da cidade. Foram 147 expositores, representando 31 cidades do Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, com cerca de 1.200 plantas expostas. Os visitantes ficaram impressionados com a qualidade das orquídeas. Você e a Dani, aliás a Dani, né? Daqui um mês a família vai aumentar,
tem tudo isso, a alegria de vocês é muito grande, eu sei. E não existe um local, acho que hoje em Assis, mais espetacular do que esse aqui, né? Para começar a dar as boas-vindas para a menina que vem por aí, a Maria Júlia, é isso? Maria Júlia, é isso mesmo, Max. É um prazer estar participando do seu programa, né? E hoje vindo visitar, né? A 44ª Exposição Nacional de Orquídeas, e realmente é um ambiente inspirador, né? Já vou aproveitar, já vou comprar já umas orquídeas já para deixar de presente já para Maria Júlia que está chegando. Com certeza. Né? Mas olha, o evento estão de parabéns, a comissão organizadora, tem muitas pessoas de outras cidades, né? Muitos produtores de outras cidades que estão aqui hoje. 30 cidades representadas. 30 cidades representadas, isso mostra a força do evento em nossa cidade, né? Atraindo aí não só produtores, mas o público de várias cidades, né? Eu aqui visitando, conversando com um, conversando com o outro, nós percebemos aí que muita gente de fora visita este evento e que o que coloca este evento como um dos principais do Brasil. Isso é muito importante, a gente fica muito gratificante para nós, né, receber aí um evento desse porte em nossa cidade. E o mais interessante de tudo é que as associações de orquidófilos de todo o país, elas dão um grande exemplo para todos aqueles que vivem em conjunto. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que vêm até Assis, elas vêm visitar a Associação de Assis e as outras vão visitar a Associação de Londrina, por exemplo. Então eles ficam viajando o país todo, um dando uma força para o outro. Só que eles têm um grande problema, Dani, problema de continuidade, ou seja, pessoas, filhos e netos que deem continuidade no trabalho que eles fazem há um bom tempo. Isso aí é a dificuldade natural nossa mesmo, né, Dani? É verdade. É difícil, né? Hoje em dia, às vezes os jovens não se atraem tanto pelas exposições de orquídeas, em dar continuidade a esse trabalho, às vezes por falta de tempo, por falta... Eu acho que hoje em dia é mais o tempo, né? Às vezes admiram, gostam, mas não conseguem conciliar isso à vida profissional, né? Acredito que esse seja um dos fatores de interferência que acaba às vezes estagnando esse trabalho. Mas nós estamos aí prestigiando a feira, vimos muitas pessoas aí conhecidas, muitas pessoas de Assis, da região, prestigiando esse evento que é tão lindo, né? Flores magníficas, muito bonitas, lindas e é bem legal a gente verificar que tantas pessoas gostam e prestigiam o evento. ...147 expositores representando 31 cidades de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso fazem da 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis uma das mais importantes de todo o país. Nesse local da exposição, onde você está vendo bastante movimento, nós temos a parte de vendas, a parte de comercialização. Aqui nós temos praticamente de 10 a 15 expositores que vendem as plantas, ou seja, atendem às necessidades daqueles que estão visitando a exposição e querem levar as plantas para casa. São orquídeas de todos os tipos, de todos os preços, orquídeas de ofertas variadas, enfim, para que as pessoas que estão visitando a 44ª Exposição Nacional de Orquídeas não só tenham o prazer de ver as orquídeas, de sentir o aroma, mas de levar para casa também essas espécies tão maravilhosas que nos encantam e que todo dia de manhã possa acordar, dar uma olhadinha para aquele vaso, para aquela planta e se inspirar. Orquídea inspira com toda certeza. Famílias reunidas na 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis, em comemoração aos 109 anos da cidade e dando um brilho diferente no aniversário da cidade. Ô Pedro, engenharia é uma coisa, mas vendo uma exposição dessa, torna a engenharia mais sensível um pouquinho. Você que é engenheiro, né? Sim, não.
É diferente, né? A gente não está acostumado, tem bastante planta, apesar do meu irmão cultivar, tem bastante em casa, no sítio. Não está acostumado a ver tanta variedade. É que eu estou vendo que o Lelinho faz parte da associação, né, Lelinho? E é muito importante essa renovação, inclusive, a sua chegada. Estava conversando com o Fausto Cheida, conversando com o João Toni, que nós tenhamos uma continuidade na associação para que esse tradicionalismo que é a orquidofilia aqui em Assis possa continuar, não é mesmo? E é muito interessante mesmo, por exemplo, estamos na 44ª exposição. E se isso não for passado para gerações é um momento que é agradável, familiar para todos, que vai acabar, vai encerrar. Mas é um prazer trazer vocês aqui, você como entrevistando a gente também. E esperamos que o público assisense sempre prestigie com a presença deles aqui. É importante também a presença do João, né? O fiel escudeiro, que já está vendo como é que funciona, as dificuldades de se organizar uma exposição dessa e a importância de ter tantas pessoas de fora, outras associações, porque isso aqui nada mais é de uma confraternização muito grande. Tá certo, sem dúvida. Meu filho o primeiro é o meu herdeiro, meu sucessor, e gostaria de deixar esse legado para ele também, porque é um tratamento praticamente você cultivar uma planta em si. E a orquídea, que é uma planta especial ainda, poxa, se ele puder ter esse prazer no futuro dele, eu conseguir passar para ele, estaria feito meu papel aqui na terra. Ele já está ajudando no cultivo já? Um pouco às vezes. Ele gosta ainda mais da geração nova, o jeitinho novo, mas já tem um pouco de olhar para a planta, assim. Devagar, né, João? Você vai pegando o jeito, vai gostando, vai mexendo e a sensibilidade vai sendo apurada, não é mesmo? Não é isso mesmo? Sim. Como meu pai que conhece mais, ajuda um pouco. Você quer ver uma coisa? Você está aprendendo um pouquinho com o teu pai. O seu pai, com certeza, e o seu tio, aprenderam demais com esse sujeito aqui de bigode branco, ó. De cabelo branco e bigode branco, que é um grande apaixonado, junto com a Cássia, pelas coisas da natureza. Né? Sempre que nós encontramos, você sempre teve um jeitinho para falar um poema sobre a natureza. E você deve estar muito feliz, né, Lélio, de ver o neto, os filhos interessados pela orquidofilia. Junto com os filhos, com a esposa e o neto, é muito agradável estar sendo entrevistado por você, Max. E você é a lembrança no passado, quando seu pai tinha apenas uma Kombi e vocês moravam próximo de casa, e seu pai numa luta, aquela Kombi levava vocês à praia e os trabalhadores até a roça. E naquela época a gente já admirava as orquídeas. A natureza é uma beleza e nós temos o privilégio do filho mais velho cultivá-las. Então em nossa casa muitas vezes entra o colorido e o aroma das orquídeas que ele cultiva. Muito obrigado, Max. Eu acho até que... Posso conversar com uma orquídea que está aqui do seu lado? Você foi a orquídea escolhida por ele, né? Tem isso também, né, Cássia? Você também é apaixonada pelas plantas? Não só sou apaixonada pelas plantas, pela beleza, pela variedade das cores, entendeu? Mas como eu devo confessar um segredo, né? Que o meu par aqui escondeu devagarinho. Quando ainda não estava ainda, né? Ele não participou disso. Mas ele foi um orquidófilo, entendeu? Quer dizer, por isso que eu faço questão de ter ele, porque ele começou a cultivar orquídeas em casa, muito gosto, entendeu? Isso é algo que por muitos anos foi. E aí o filho parece que, né, pegou esse gosto também, né? E aí o meu neto não precisa falar, é a geração, a idade, né? Mas vai chegando lá, você deve estar numa alegria muito grande de poder ver essa continuidade dentro da família, não é mesmo? Não só a continuidade, né? Mas porque eu com flor eu sou assim, algo extremamente apaixonado, entendeu? Aqui, todos em casa praticamente adoram. A orquídea praticamente, eu diria assim que é algo espetacular, é uma obra da natureza muito bonita, magnífica, entendeu? E o pessoal que se dedica, né, a cuidar, a criar, a cultivar tudo isso, eu acho que faz com um amor tão grande, entendeu? Quando a gente chega perto de uma dessas plantas, a gente praticamente está vendo uma obra, entendeu? Né? Da natureza boa do ser humano.
Então eu acho isso muito lindo, entendeu? Esse cuidado, essa parte linda do ser humano que aparece. Entendeu? O que você está falando é uma coisa que eu vou confirmar agora com o Lelinho, e que isso aqui, viu gente, vocês que estão em casa, eu volto a frisar que essas pessoas que estão aqui hoje, elas estão em todas as cidades umas das outras. Viajam o país inteiro para o exterior, dando uma força para as outras, prestigiando o trabalho, orientando, trocando informações. E isso é muito importante, porque isso aqui passa a ser um grande exemplo de associativismo, de cooperativismo, e que as pessoas se dão muito melhor quando estão juntas trocando ideias. É isso mesmo, Lelinho? Sem dúvida, e nessas ocasiões, além de trocar as informações dentro da orquidofilia, cria uma certa intimidade que você começa a se envolver com essas pessoas, trocar informações. Aqui em Assis hoje, se eu não me engano, temos acho que 13 cidades expondo, fora os vendedores também que vêm colaborar com a gente para permitir que o público adquira a sua planta, os iniciantes, que é uma iniciação maravilhosa. Com certeza, quem adquirir uma planta vai olhar com ela com outros olhos e isso vai influenciar positivamente ela. Gente, obrigado para vocês, viu? Tá? Continuem no passeio aí e parabéns pela família. Eu acho que a sequência... João, da próxima vez você vai me chamar para ver uma planta que você está cuidando, hein? Tá bom? Tá? No último dia 25 de agosto, na parte da manhã, o coração do seu Fausto Cheida não resistiu àquele coração imenso, né, que durante muitos anos, mais de 60 anos, ele cultivou, ensinou, divulgou de uma maneira generosa o cultivo das orquídeas. E no nosso programa rural de hoje, nada mais justo do que prestar uma homenagem a essa pessoa que tanto colaborou com o conteúdo do nosso programa rural, que tanto passou da sua capacidade, da sua inteligência, do seu conhecimento para você que está aí do outro lado. Lembra-se? Espero que você tenha gostado dessa última entrevista que fizemos com o seu Fausto, porque no programa rural que gravamos nesse ano de 2015, na última Exposição Nacional de Orquídeas, ele já estava bastante debilitado, segundo o seu João Toni, enfim, todos os orquidófilos que lá estavam, e não pôde nem mesmo comparecer à área de exposição. Mas é bom que ele saiba, onde quer que ele esteja, que nós estaremos sempre junto dele agradecendo por tudo que ele fez por nós e pela beleza das orquídeas que ele fez com que mudasse a vida de muita gente, com as imagens, enfim, com tudo. O nosso programa rural vai ficando por aqui. Para você, um grande abraço e até o próximo.